Agora, algumas informações inéditas e uma pergunta que eu quero que vocês tenham ela na mente. Nós já vimos que o flúor, nós vimos isso 15 dias atrás, até o G1 Saúde, o Globo Saúde trouxe isso, né? Ele interfere no QI das crianças. Houve uma redução do coeficiente de inteligência nas crianças que ingeriram flúor. Daí a importância de não ter flúor na água. Qual é o percentual de flúor que a alumina retira? Outra coisa, será que água de poço tem flúor? Olha essa pergunta: água de poço tem flúor? Se você disse que não, você vai se surpreender, tá? Vou trazer um estudo aqui que vai te surpreender. Não é porque você usa água de poço que você não está ingerindo flúor, tá? Então vamos trazer aqui o MaxCPR. Vamos falar aqui agora por cerca de 40 minutos sobre o MaxCPR, sobre o Hyperni, né? Deu uma travadinha aqui de novo, né, pessoal? Então, não sem antes recapitular, né, o que nós já falamos nas semanas anteriores. Nós falamos sobre o cloro, né? O cloro, ele é altamente cancerígeno, interfere no aparelho reprodutivo, causa desequilíbrio intestinal, irritação de mucosas, está associado ao estresse oxidativo, porque o cloro é um agente oxidante. Nós até vimos, né, que em Ypres, na Bélgica, em 1915, isso aqui é uma página da história, vocês podem pesquisar. Durante a Primeira Guerra Mundial, os alemães liberaram gás cloro sobre as trincheiras inimigas e exércitos franceses. O gás cloro é tóxico e, ao entrar em contato com a umidade das mucosas, forma o ácido clorídrico. Então, 1915, Ypres, na Bélgica, foi usado pelo exército alemão o gás cloro como arma biológica de guerra, pra você ter uma ideia, né? Vimos sobre a zeólita, que é um verdadeiro filtro para as toxinas, usa o processo, né, de adsorção, retém, né, essas substâncias como agrotóxicos, mercúrios, arsênio, chumbo. É um desintoxicante natural e você tem ela ali no elemento filtrante. Vimos a prata coloidal, que é o agente bactericida, um dos mais poderosos do planeta, é a prata coloidal. Você tem ela aqui na forma granulada, né? Tem até um errozinho ali, em português, granulada. Vimos sobre o ORP, que é o potencial de oxirredução. Se o ORP for positivo, a água é oxidante. Se for negativa, é antioxidante. Vocês viram o vídeo do Hamilton? A água ali com mais de 400 de ORP positivo, após passar pelo elemento filtrante, foi reduzindo, reduzindo, tornou-se negativo. Então você tem uma água com efeito antioxidante, uma água que não envelhece. O hipermine não é só um filtro. E olha essa informação, né? Quando você toma uma água com redox negativo, você está tomando um remédio. Olha que maravilha, né? Agora você pensa bem, você tem ali o hipermine com seu elemento de camadas, junto com o combo. Você tem uma verdadeira usina de saúde no seu lar. Mas os nossos produtos, os nossos filtros e também as nossas garrafinhas são livres de bisfenol A. Por quê, pessoal? Que é importante ser BPA free, né? BPA é o bisfenol A. Então vamos entender, porque aqui tem algumas informações importantes. O bisfenol A, ou BPA, é uma substância química usada principalmente para fabricar os plásticos, né? E eles são comuns no dia a dia. Eles estão nas garrafas de água, nos garrafões, em recipientes para armazenar alimentos, em revestimentos internos de latas de alimentos e bebidas, até em equipamentos médicos. Só que o BPA, o bisfenol A, ele migra desses recipientes para o alimento, para a água, e ele imita o hormônio feminino. Então,
Quem utiliza um garrafão de água mineral, aquele garrafão de 20 litros, né? Ele é feito de petróleo. Quando é aquecido, você tem ali a liberação do bisfenol A, que imita o xenoestrógeno, que é um hormônio feminino. Aí, o bisfenol A é um DE. O que que é um DE? É um desregulador endócrino. Ele interfere nos seus hormônios. Então, interfere. E aí você tem problemas hormonais, alterações no desenvolvimento de crianças, a possível ligação dele com câncer, com diabetes, com obesidade. Por isso que o Hyperminer, o Revolution, as nossas garrafinhas são livres de BPA. Agora, eu vou te trazer aqui alguns estudos para você ver que coisa interessante. Está vendo essa revista aqui? A revista Cielo, você pode digitar cielo.com.br. Ela é uma biblioteca de estudos científicos. Uma biblioteca americana. Aqui você tem a página aqui em inglês, e olha aqui, olha, desreguladores endócrinos, né, como o BPA, efeitos e consequências. Eu marquei alguns trechos, né? Dentro desses desreguladores endócrinos, nós temos o bisfenol A, aqui menciona que é extensamente usado, né, para a produção. Vou tirar essa página aqui, que tem uma página aqui atrapalhando, pessoal. Só um segundinho. Um segundinho aqui, que deu uma travada aqui geral. Vou voltar aqui, Pedro. Só um segundinho aqui. A internet travou aqui nessa informação, mas eu já volto aqui. Um segundinho aqui, turma, que travou aqui geral. Agora sim, pessoal, vamos lá. A internet travou e caiu tudo aqui, né? Então, o bisfenol A, diz aqui a revista científica, né, que é uma enciclopédia científica, é usado na produção de plásticos, em particular os policarbonatos, né, e resinas epóxi, pode ser encontrados em adesivos, papéis para fax, tubulações, painéis de carros e produtos eletrônicos, né? E está presente, como nós já falamos, nos garrafões de água mineral. E aí, a revista científica Cielo, ela traz aqui alguns estudos ao redor do mundo. Estudos com peixes, com tartarugas, com mexilhões e com jacarés. Olha o que o bisfenol A fez, por exemplo, aqui com jacarés. Então, espécies de jacarés jovens que viveram em lagos da Flórida poluídos apresentaram anomalias no sistema reprodutivo, tais como concentrações anormais de hormônios sexuais no plasma, baixa concentração de testosterona, anomalias morfológicas nas gônadas, ou redução no tamanho do órgão genital dos jacarés, e a causa disso tudo associado aos desreguladores endócrinos, né? Que no caso inclui o bisfenol A. Outro estudo feito com moluscos, né, o caramujos e lesmas, que vivem no litoral brasileiro, também desenvolveram anomalias no sistema reprodutivo. Olha isso aqui. Surgiu órgãos masculinos em fêmeas, que é um fenômeno conhecido como impossex, imposição sexual.
que é irreversível e provoca a esterilização das espécies. Isso contribui, né, para o declínio da população de caramujos e lesmas. Outra coisa, essa alteração hormonal fez surgir estruturas sexuais masculinas não funcionais. E olha aqui com os pássaros, né? Houve também um estudo com os pássaros, se observou anomalias em embriões machos e fêmeas, como, por exemplo, a feminização dos machos, características femininas nos pássaros que foram expostos a esses desreguladores, como o bisfenol A. O estudo apontou que alguns desses pássaros eles passaram a se relacionar com outros do mesmo sexo. O hormônio, a ingestão do hormônio feminino. Agora, pensa bem, isso está tudo inserido nos garrafões de água mineral. E aí a revista traz aqui os efeitos para os humanos. Alterações na saúde humana, como câncer de testículos, de mama, de próstata, o declínio das taxas de espermatozoides, deformidades dos órgãos reprodutivos, disfunção da tireoide, outras anomalias tais como irregularidades no ciclo menstrual, prejuízos na fertilidade, endometriose e síndrome do ovário policístico. Olha os efeitos do bisfenol A. Né? Em crianças, os efeitos são ainda piores, né? Pode acarretar problemas que podem ser pronunciados mais tarde. Então, a mãe ali na gravidez ingere a água de garrafão, um garrafão lá de 20 litros, repleto de bisfenol A. Aquilo teve um transporte. Aqueles garrafões, eles têm uma validade. De repente, o garrafão de 20 litros que está na sua casa, ele teve no mês seguinte no hospital. Ele muda de ambiente. E aí, olha, a exposição a essas substâncias durante o desenvolvimento do bebê traz efeitos, olha, catastróficos, mortalidade, câncer e outros efeitos sutis, né, como mau funcionamento das enzimas, distúrbios sexuais são verificados em recém-nascidos cujas mães tiveram contatos com substâncias suspeitas. Alguns efeitos, olha, é, 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 podem afetar não só os indivíduos expostos, como também a população ou subpopulação a que pertencem, pelos efeitos prolongados na sua descendência. Gente, isso aqui é sério, você não acha? Então, aquele garrafão de 20 litros que chega na sua casa e que foi armazenado da forma que você não sabe, que foi transportado num caminhão, que foi superaquecido, que libera um hormônio feminino, que é o xenestrógeno, olha os prejuízos que traz para a sua saúde. Eu gosto muito dessa biblioteca de estudos científicos, a Cielo, porque eles pegam os estudos de vários anos. Então, façam uma pesquisa ali, vocês vão ver. Não é eu que estou falando todas essas situações com os pássaros, com as tartarugas, com os mexilhões, com os jacarés. Há um estudo sobre isso. Inclusive, tem uma parte do estudo que fala que pode acontecer com homens o aumento da glândula mamária com a ingestão do hormônio feminino, dos galões de água mineral. Então, todos os nossos filtros, né, livre de BPA, né? Então, pesquisem isso. Vejam a seriedade dessas questões que estão envolvidas, né? Bom, vamos falar também da alumina ativar. Isso aqui é muito importante. Nós já vimos o quanto o flúor é danoso. Nós vamos trazer mais informações sobre o flúor. A alumina foi incorporada ao elemento filtrante
de camadas do hipermina e não foi à toa, porque nós sabemos o quanto que o flúor pode ser danoso para a saúde. Eu vou trazer, inclusive, mais estudos aqui para vocês verem. Mas qual é o papel da alumina ativada? É retirar o flúor em excesso na água, por aquele processo de adsorção, né? É atrair a substância para a sua superfície sem reter o líquido, né? Então atrai ele, o flúor, sem interferir na água. Mas olha isso aqui. De novo, a revista Cielor, né, que essa é a pronúncia, né, é uma revista inglesa, a Biblioteca de Estudos Científicos diz o seguinte, olha, a alumina ativada é o trocador que oferece mais vantagens para remover o flúor, o mais eficiente, né? Aí diz aqui, olha, um estudo realizado previamente sobre a produção de um tipo específico de alumínio ativado e sua eficiência na remoção do flúor mostrou que a capacidade de retenção do flúor por esses trocadores atinge cerca de 7.000 gramas por metro cúbico de alumina. Isso aqui, gente, pode representar até 97% de remoção do flúor na água. Pode representar até 97%. Varia de 70% a 97%. Mas olha a informação importante que está aqui na revista, né? A alumina é o trocador que oferece mais vantagens, né? Até, deixa eu trazer aqui de novo, né? Ela foi usada pela primeira vez, né, lá no Texas, nos Estados Unidos, né, em 1952. Então é algo já estudado, já testado há muitos anos. A utilização de alumina para a remoção do flúor foi usada aqui, né, em grande escala pela primeira vez nos Estados Unidos em 1952. E é o melhor trocador que oferece várias vantagens, né, na remoção do flúor. Então, a alumina ativada é bastante usada para remover flúor na água por adsorção. Agora, a remoção ela é variável, ela depende de alguns fatores. Então, de repente, na sua região, vai dar 70% de remoção. Em outra região, vai dar 80%. Em outra região, vai dar 90%, 95%. Por que que há essa variável? Porque depende, primeiro, da concentração inicial de flúor na água. Depende do tempo de contato do flúor com a água. E também depende da temperatura. Até os estudos mostram que lugares mais quentes, o flúor ele permanece por muito mais tempo e há uma dificuldade maior de remoção. Mas olha aqui o percentual. A remoção típica de flúor pela alumina ativada varia entre 70% a 97%. E aí eu te pergunto, 80%, 70%, 90% de remoção é um número significativo? Muito, né? Agora vamos ver aqui os perigos do flúor. Nós já trouxemos isso aqui 15 dias atrás, né? Aqui nós temos um estudo que mostrou que reduz o QI de crianças, cai o QI de crianças, tá vendo? Então, novo estudo encontra ligação entre flúor na água e perda de QI na infância. É o que nós falamos, né? Entra naquele estado de letargia, né? Você perde o poder de reação com o uso constante do flúor. Essa outra revista aqui americana, ela fala sobre o flúor. E olha que coisa interessante, né? Algumas informações aqui que eu traduzi, coloquei no tradutor para trazer para vocês. Então, a revista menciona que existem pelo menos 27 estudos só na Ásia avaliando a exposição do flúor na água potável. Então, aqui é a água que chega na torneira das pessoas. E esses estudos, todos eles apontaram problemas crônicos. Desses 27 estudos, 9 relataram dados sobre a tireoide, aumento da doença da tireoide, e 4, aumento do volume da tireoide. Então, nós temos aqui 13 estudos
9 mais 4, 13, apontando problemas da tireoide por causa do flúor. E aí diz o estudo, né? No geral, olha a conclusão: a exposição à água potável com alto teor de flúor parece afetar de forma não linear a função tireoidiana e aumentar a liberação de TSH em crianças. Então, olha isso aqui. Afeta a sua tireoide. O flúor, ele acaba atuando como um DE também, um desregulador endócrino. Atrapalha de forma significativa a função da tireoide. Aí a revista menciona alguns estudos, por exemplo, esse aqui do Irã em 2018. 411 adultos foram analisados que tomaram água com níveis normais de flúor, né? Mas alteração nos hormônios TSH e T3. Olha, mesmo dentro dos limites considerados seguros, houve aumento nos níveis de TSH, indicando possível risco de hipotireoidismo, né? Estudo relevante aqui no Irã. Outro estudo, Canadá, a mesma situação, aumento do TSH. O flúor pode afetar a função da tireoide. Em 2023, houve uma revisão de vários estudos, né? E novamente, doença da tireoide, bócio, hipotireoidismo, especialmente em crianças, mesmo ingerindo quantidade normais de flúor. Essa outra revista, que é uma revista voltada para profissionais da área dentária, mencionou, gente, olha aqui, olha, um sinal de alerta de risco, deixa eu tirar esse cena, à saúde humana e flúor. Qual é o sinal de alerta e risco? Fluorose dentária. É os dentes quebrando. A pessoa quebra um pedaço de dente aqui, outro pedaço ali. O flúor, a fluorose dentária. De acordo com os dados de 2010 do Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, né? 23% dos americanos com idade entre 6 e 49 e 41% das crianças entre 12 e 15 anos apresentam fluorose em algum grau. Olha que coisa, né? 58% das crianças de 6 a 19, aqui já os adolescentes, também têm fluorose. Os dentes frágeis, a estrutura óssea é frágil. E aí, a revista traz essa tabela aqui que é absurda. Olha, este gráfico inclui alguns dos riscos específicos para a saúde humana associado ao flúor. Vamos ler os riscos? Acne e outras condições dermatológicas, doenças de pele, calcificação arterial. Olha isso aqui, gente. Arteriosclerose, fraqueza óssea, né? Como nós já vimos, inclusive dos dentes, a fraqueza dos ossos, risco de fraturas, câncer do osso, osteossarcoma, insuficiência cardíaca, déficit cognitivo, fluorose dentária, diabetes, puberdade precoce em meninas, anormalidades no eletrocardiograma, danos ao cérebro fetal, hipertensão, complicações do sistema imunológico, insônia. De repente você não dorme, está com insônia, é algo que você está ingerindo, causa deficiência de iodo, interfere na fertilidade, taxas de fertilidade mais baixas, QI mais baixo, dano ao miocárdio. Olha, efeitos neurotóxicos, né, incluindo o TDAH, osteoartrite, a fluorose esquelética é aquela doença que os ossos ficam emitindo raio de luz, né? A ATM, né, a desordem na articulação temporomandibular e disfunção da tireoide. Aí eu te pergunto, né? Ingerir uma água com flúor é saúde? É saúde?
Agora você pensa, você pode tomar água mineral cheia de BPA, libera hormônio feminino, água da torneira cheia de flúor. E aí você diz o seguinte: ah, não, então eu vou tomar água do poço, né? Água da torneira, nem pensar. Água de garrafão, nem pensar. Aliás, falando de garrafão, alguns estados americanos, os garrafões de 20 litros, de 15 ou de 10, eles são de vidro, não de plástico, justamente por causa do bisfenol A. Mas aí você não vai ingerir a água de garrafão, você não vai ingerir a água da torneira e decide usar água de poço. Olha o que a revista Cielo trouxe. O flúor tem sido detectados em águas subterrâneas em diferentes regiões do estado de São Paulo. E em muitos poços, o teor desse elemento situa-se acima do limite máximo recomendável para o consumo humano. E aí, pessoal? Água de garrafão, estrógeno. Água da torneira, o flúor e o cloro. A água de poço não está livre do flúor. E o mais surpreendente foi que águas de poços, né, continham no estado de São Paulo mais flúor do que a água da torneira. Qual é a água que você está bebendo? O garrafão, da torneira, de poço? Nenhuma das três traz saúde, os estudos mostram isso. Então, essas informações é importante vocês pesquisarem, talvez printarem para ter, mostrar para o seu cliente. São informações científicas, tá? A água de poço, ela pode ter flúor naturalmente. Quais os motivos, né? A revista até explica isso. Presenças de minerais fluoretados, como algumas rochas, como apatita e micas, liberam flúor naturalmente. Quando a água passa por elas, acaba retendo. Quanto mais tempo a água fica em contato com essas rochas, mais flúor ela pode dissolver. Outra coisa, a temperatura do ambiente. Regiões mais quentes, olha aí, região de Cuiabá, norte, nordeste, regiões mais quentes, favorecem a liberação de flúor dos minerais para a água. Agora atentem para esse terceiro quesito aqui: atividades humanas. Em alguns casos, fertilizantes fosfatados ricos em flúor são usados na agricultura e contaminam o lençol freático. Então, sabiam disso? Vários fertilizantes contêm flúor. Fertilizantes, muitos deles contêm flúor. Eles são aplicados ali na terra, na lavoura, na plantação. Aí vem a chuva, vem a enxurrada. Isso contamina o lençol freático. Gente, aí eu te pergunto, tem como alguém não ter o hipermine na sua casa? Por que eu estou te falando isso? Nós sabemos que existem muitos filtros bons no mercado. Existem, que fazem um trabalho de purificação da água. Mas o hipermine não é só purificar a água. Não é só reter bactérias, não é só reter sujeira. Não é isso, é saúde. Não adianta você usar um filtro bom que te retira as impurezas, mas que tem flúor, adianta? Me diz aí se adianta. Você tem um filtro na sua casa, ele retira as impurezas, mas tem flúor. E agora? Adiantou o quê? O que que adiantou? Me diz aí, pessoal. O meu filtro é bom, eu comprei na Europa, comprei nos Estados Unidos, é uma marca conceituada, mas ele não atua no flúor. E aí? É um bom filtro? Pode ser.
Olha o cuidado que a Timol tem com a sua saúde, o cuidado de trazer a alumina ativada, que nós já vimos na revista ali científica citando como o mais eficiente, o mais amplamente aceito internacionalmente para interagir com o flúor. Então, água de galão mineral, certamente o risco de estar ingerindo hormônio feminino é muito grande. Você já viu os vários problemas de saúde. Água de torneira, cloro e flúor. Água de poço, também se encontrou flúor. E sem falar nos agrotóxicos, né? E aí, de novo, a Timol colocou lá a zeólita para retirar tudo isso. O hipermine, gente, não é só um purificador, não é só um filtro. Filtro tá cheio tá cheio aí no mercado. E bons filtros que retira as impurezas, deixa até água com pH bom, retira até o cloro. Mas e o flúor? E os agrotóxicos da água? Olha o cuidado, né, que a Timol tem com a sua saúde. Aí agora você pensa, o hipermine com zeólita, alumina ativada, todos os seus componentes, ORP negativo, e com combo. Pensa bem, se o seu filtro é um excelente purificador, mas não retira o flúor, o que que adianta? Adianta o quê? Hã? Adiantou o quê? Então pega lá aquele filtro que você tem, se não é o hipermina, e olha lá. Retira o flúor? Não. Não adiantou nada. Não adiantou nada. A ingestão do flúor reduz o QI das crianças. Olha que coisa. Problemas da tireoide, causa diabetes, insônia. Vocês viram lá? Eu vou colocar de novo a tabela, só para vocês verem isso aqui, né? Olha só essa tabela aqui. Olha isso aí, gente. Aqui é uma revista americana da área da odontologia que traz aqui todos esses riscos aqui. O alerta de risco à saúde humana por causa do flúor que está na água. O seu filtro, o seu purificador é bom? Retém a sujeira, partículas sólidas? Excelente. Mas e o flúor? Hã? Tem a zeólita para reter os agrotóxicos? Esse cuidado que a Timol tem com a sua saúde é fantástico. E esse conhecimento você tem que ter. Você tem o melhor elemento filtrante do país. Olha isso aqui, né, gente? Fertilizantes com flúor, usados na agricultura, que contaminam o lençol freático. Aqui está, né? Essa aqui é a imagem da conclusão. Não é somente um purificador, é uma tecnologia com múltiplos benefícios. É mais saúde e qualidade de vida. E aí vale relembrar, né? O carvão ativado que reduz o cloro. Nós temos o teste com o vídeo do amigo foi muito bom, vocês viram isso. Aqui a alumina ativada, né? Que reduz o flúor entre 70% e 97%. A zeólita, que reduz metais pesados e agrotóxicos, né? A prata coloidal, que é o agente bactericida, um dos mais potentes do planeta. E o hidrogênio molecular. Você tem uma água com RP negativo, uma água doadora de elétron, né? Aí a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: o hipermine é somente um purificador depois de tudo isso que você viu? Hã? É só um purificador? Purificadores, o mercado tá cheio por aí.
Mas a Timol ia trazer algo tão comum e tão simples. Então, se você não tem o Hyperliner, dá uma olhadinha lá, se ele retém o fluxo. Se não reteve, não, mas eu uso água de poço. Ih, não tem jeito também. Garrafões de 20 litros, você já viu o problema. Água da torneira, você já viu o problema. E água de poço também. E nós nem estamos falando de outros problemas, né? Que pode acometer o lençol freático, mas especificamente do flúor. E é utilizado também em alguns fertilizantes, tá? Acabou, pessoal, o nosso treinamento. Foi bom hoje? Hã? Foi bom? Essas informações te dão mais convicção? Pesquise. Essa revista, escreve Cielo mesmo, né? SC Cielo. Pesquisem isso. Aí vocês digitam lá Fluo. Pesquisem isso. Vejam a questão do BPA. Vejam os estudos com os pássaros. Vejam tudo isso. Mostre para os clientes. Vocês vão vender muito, mas você tem que conhecer o produto. O que é que faz a alumina ativada, por exemplo, tá? Deixa eu ver aqui a Rejane. A Rejane está com a mão levantada há algum tempo. Eu